e por onde começar para a gente entender um pouquinho mais sobre a GUP, entender um pouquinho mais sobre o manifesto que a gente vai falar aqui sobre os 24 compromissos que eles se proporam a fazer até 2025. O ponto principal aqui para a gente começar é entender um breve contexto histórico da GUP e também entender qual é o maior objetivo da GUP hoje. Quando a gente entende isso, o jogo muda totalmente, tá? Então, dando aqui um pouco do qual é o objetivo da GUP, eu não sei se você sabe, mas quem paga as contas da GUP não é você, candidato. Quem paga as contas da GUP são as empresas. Então, no final do dia, a GUP ela vai se importar mais com as empresas ou com os candidatos? Ela vai se importar mais com quem paga as contas, com as empresas, em facilitar ali a vida das empresas, dos recrutadores e dos gestores. Tá tudo bem, não tem nada de errado, é o jogo deles, é o business deles, não estou julgando, é só a forma como eles operam. Todo mundo precisa ganhar dinheiro, você precisa ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro para sobreviver, a GUP precisa ganhar dinheiro para poder pagar os funcionários. É a forma como eles encontraram, é cobrando das empresas e não dos candidatos. Tem sites aí de vagas, portais de vagas que cobram de vocês, candidatos, que eu discordo totalmente. Eu acho que a gente não precisa ficar pagando aí para esses sites de vagas para poder conseguir o nosso emprego. Mas tudo bem, cada um sabe da sua estratégia. Mas o ponto que é importante é você entender que a GUP, como quem paga as contas da GUP normalmente são as empresas e os gestores, então eles sempre vão ter a tendência a pesar mais para o lado das empresas do que dos candidatos. No manifesto, isso fica claro e eu vou falar para vocês, tá? Só para vocês entenderem realmente como que normalmente, mesmo sem eles perceberem, eles sempre estão colocando mais peso para as empresas do que para os candidatos. E aí, dando um breve contexto histórico aí para vocês, o que foi que aconteceu? A GUP, ela cresceu muito dentro do mercado brasileiro. Então, ela não era tão grande como ela é hoje. Ela foi realmente conseguindo fazer com que mais empresas utilizassem o software dela. Foi comprando outras empresas também. Então, não sei se você já ouviu falar da Kenobi, era concorrente da GUP, a GUP foi lá e comprou a Kenobi. Então, com isso, eles também ganharam aí um espaço, uma fatia do mercado enorme. E aí eles foram crescendo, 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 crescendo muito. E nesse crescimento, eles ficaram muito mais focados em olhar para as empresas do que olhar para os candidatos. Sempre. Só que aí, mais ou menos em 2023, finalzinho de 2022, 2023, eles começaram a perceber que o fato deles focarem só nas empresas, nos recrutadores e gestores, estava atrapalhando a experiência das pessoas candidatas. E aí as pessoas na internet, no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, enfim, começaram a criticar muito a GUP. Ficaram lá o tempo todo, nossa, a GUP é muito ruim, se a vaga é na GUP eu não me candidato. Queria até saber sua opinião, se você puder comentar. O que você acha da GUP? Você gosta da plataforma, não gosta? Quando a vaga é na GUP, você se candidata, não se candidata? Comenta aqui, só pra gente saber um pouquinho mais da sua opinião também. Mas a GUP ela foi sofrendo esses haters, né? Esses hates aí em relação à plataforma, como é que funcionava, muito por desorientação dos candidatos, de achar que a culpa era 100% da GUP. Mas tem uma parcela de culpa da GUP, óbvio, a gente não pode tirar, e eles assumem isso abertamente, que eles têm vários pontos para melhorar, como toda ferramenta, como todo software. O iFood não é perfeito, o LinkedIn não é perfeito, nenhum software é perfeito e nenhuma pessoa é perfeita também. Tá tudo bem, eles assumem isso. Só que é importante que você entenda, se você fica odiando a GUP, que muitas vezes o problema é da forma como as empresas, os recrutadores, os gestores usam a plataforma. E aí o que eles fizeram em 2023 eles estão tentando fazer agora em 2024 e 2025 também com esse manifesto. Eles estão tentando limpar essa imagem ruim que eles ficaram dentro do mercado. E aí eles estão focando um pouquinho mais na experiência das pessoas candidatas, gerando um pouquinho mais de conteúdo para ver se eles conseguem limpar essa imagem. Mas Rick, por que eles estão fazendo isso? Possivelmente a GUP ela está perdendo clientes. Por que eu estou falando isso? Porque estão vindo novos concorrentes no mercado, um pouco mais baratos do que a GUP, e existe um preconceito dos candidatos. O que é um preconceito? Porque é um conceito prévio feito, é um conceito que é feito antes. Existe um preconceito nos candidatos de que se a vaga é na GUP eu nunca vou ser aprovado. Se a vaga é na GUP eu nem me candidato. Então imagina aí para uma empresa que contratou a GUP achando que a GUP ia salvar aí todos os processos seletivos, que ia resolver todas as dores de cabeça. E aí ele contrata, a empresa vai lá, contrata a GUP, e aí começa a perceber que tem poucas pessoas boas que estão se candidatando ali para vaga. Tem poucas pessoas boas que estão se candidatando. As pessoas boas estão preferindo não se candidatar em vagas da GUP. E aí o que vai acontecer? Ele vai falar, poxa, possivelmente é por conta desse preconceito que todo mundo fala que odeia a GUP, que a GUP não funciona. Então, se existe esse preconceito no mercado, se isso já é uma barreira
para as pessoas se inscreverem na minha vaga, eu não vou continuar com a Gup. Eu vou ver um outro concorrente mais barato, que não tenha essa imagem ruim, para que isso não seja uma barreira para as pessoas se inscreverem na minha vaga. Então, isso possivelmente está acontecendo com a Gup. Então, o fato de vocês ficarem criticando, ficarem aí com ódio da ferramenta, está atrapalhando o business deles. E quando eles perceberam isso, que eles estavam perdendo clientes por conta disso, eles falaram, opa, a gente precisa melhorar essa imagem e a gente precisa falar um pouquinho mais e olhar um pouquinho mais para as pessoas candidatas. Então, desde 2023 que eles estão tentando fazer esse processo aí de limpar a imagem da Gup. E aí estão fazendo vários vídeos, vários conteúdos para poder fazer isso. E a gente aqui do Ri Carreira sempre está comentando tudo que a Gup fala, falando realmente aí qual é o ponto positivo, qual é o ponto negativo, o que a gente concorda, o que a gente discorda, para ajudar vocês a terem um olhar crítico para tudo que a Gup fala, para tudo que a Gup faz, tá? Aqui, se você já me acompanha, você já sabe, eu não sou patrocinado da Gup, não sou influenciador da Gup, então eu tenho a liberdade total de falar tudo o que eu penso sobre cada um dos pontos que eles falam, tá? A internet é um espaço para isso e eu vou falar minha opinião. Se você discorda, coloca aqui também, tá? Tudo bem. É só importante que a gente faça esse processo com muito respeito, tá bom?